Hola, 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 sean todos muy bienvenidos a un nuevo Espanhol com a Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos a um novo Espanhol com a Bíblia. Hoje, eu, Sheila Mello, tua facilitadora no aprendizado de espanhol, quero trazer para você um texto bíblico diferente para a gente trabalhar aí o aprendizado de espanhol. Lembre-se que essa é uma aula onde o nosso recurso didático é a Bíblia Sagrada. É tão fácil hoje você ter uma versão da Bíblia em espanhol ou em qualquer idioma, através do celular, da tablet, do computador. Vários sites e vários aplicativos estão disponibilizando a Bíblia de forma livre para que você possa ir aprender da palavra de Deus. E automaticamente, ao ter esse recurso tão acessível, a gente pode usar ele também para aprender outras coisas, como por exemplo o idioma. É uma forma de levar a palavra de Deus e também levar o aprendizado do idioma. Sheila, quem pode aprender espanhol? Qualquer pessoa que quiser. Para que fim? Para qualquer fim que você quiser, para melhorar suas condições de trabalho, para melhorar o teu currículo, para conhecer outros países, para missionar em outros países se você é cristão, para criar laços e redes de amizades na internet, ou inclusive estudar em outro país, também em institutos teológicos, por que não? O importante é que a gente possa estar preparado. E usando a Bíblia como uma ferramenta também é um recurso pelo qual a gente pode se preparar, tá bom? Junto com outros materiais, esse aqui seria não o recurso principal, mas um recurso adaptativo, optativo e um bônus para quem está aprendendo, poder trazer isso para dentro de uma área tão importante que é a área espiritual, a própria vida espiritual. Eu espero que você faça bom uso desse nosso recurso, dessa nossa aula, que é com muito carinho que a gente prepara aqui as aulas de quarta-feira de espanhol com a Bíblia. Ativa a notificação aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo, porque a gente procura sempre estar trazendo aí nas quartas-feiras. Algumas quartas-feiras falha por algum motivo, mas eu quero que você saiba, perdão, que a gente está trabalhando muito, muito, muito para oferecer o melhor conteúdo, o melhor material para você. Hoje a gente vai trazer aqui a tradução da Bíblia em espanhol, Reina Valera, que é uma tradução que a gente tem usado bastante. E depois a gente vai conversar, vai ter uma aula aqui falando sobre as várias versões da Bíblia. Vou trazer isso para vocês. É uma promessa. E eu cumpro minha promessa. Mas hoje a gente vai trabalhar o texto da viúva de Naim. La viuda de Naim. La viuda de Naim. Y está en Lucas 7, de 11 a 17. 17. Eu vou trazer esse texto para vocês. Então, eu vou já explicar para vocês se você é novo aqui. Primeiro a gente faz uma leitura simples, básica, leve, pausada. Eu procuro ser pausada. E depois a gente vai lendo, relendo versículo por versículo mais rápido e também trabalhando mais essa questão da explicação, de explicar as palavras, os sentidos, os porquês, tá bom? Então, fica ligadinho aí, seja bem-vindo ao Espanhol com a Bíblia. Se você já é um participante ativo, coloca aqui nos comentários quanto tempo você está acompanhando a gente. Responde essa pergunta aí, há quanto tempo você está acompanhando Espanhol com a Bíblia? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que surgir, você pode perguntar também nos comentários. Que se for simples, eu te respondo nos comentários. Se for mais necessidade de uma explicação mais detalhada, a gente faz um vídeo sobre isso aqui no canal, certo? E outra coisa também, agora a gente também está no Instagram. Você pode procurar lá, @espanhol com Bíblia BR. Esse é o nosso novo Instagram, vou deixar aqui para você. A gente tem o espanhol com tudo, que você pode aprender espanhol com todas as ferramentas. Eu sempre dou aulas nas segundas-feiras lá, de forma gratuita, às 7 da noite. Ou também você pode ir aí com a gente na página Espanhol com Tudo, Espanhol com a Bíblia, perdão, Espanhol com Bíblia BR, que vai estar aqui no nosso, na nossa descrição. E aí você vai poder acompanhar ali todo o nosso conteúdo, todos os dias a gente trazendo um versículo e uma classe, um detalhe bíblico para você aprender espanhol. O que você acha? Você gosta da ideia? Eu quero saber, eu quero saber.
Conversa aí comigo nos comentários. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Para você que é novo, já vou te explicar bem, bem, bem. E para você que já acompanha, você já sabe. Vamos ler juntos, num tom de voz que você possa se escutar ao mesmo tempo que me escuta. Sabe quando a gente canta junto com a música? Mais ou menos assim. Porque neste momento eu quero que você se escute se você está conseguindo me acompanhar na leitura, se as palavras estão saindo bem, se você está pronunciando aí o melhor que você puder e se você mesmo automaticamente vê que há coisas que você pode melhorar. Eu mesmo vejo muitas vezes que tem coisas que eu posso melhorar. Então, eu tenho certeza que você, ao ler junto com alguém, você vai percebendo, vai se dando conta desses detalhes. E outras coisas que você vai ver que você está bem. E é neste momento que você tem que se felicitar, se parabenizar e dizer, mira, eu estou bem nisso, que legal, eu estou fazendo isso super bem. E para você se sentir feliz e motivado para continuar. Vamos lá? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió su fama y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien? E como foi a leitura? Ah, Sheila, você deu aí uns break. E como foi para você? Melhor? Melhor do que para mim? Eu espero que sim. Vamos lá, gente. Como foi a leitura? Hein? Legal? Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses versículos? Bem, você quer que eu faça uma segunda leitura mais rápido? Vamos lá, então. Vamos fazer uma segunda leitura mais rápido. E vamos ver como a gente se sai dessa? Vamos lá. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al enterrar a un difunto, hijo único de su madre, lo cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda la Judea y por toda la región de alrededor. Bien, mejor ahora. Bien, chicos. Entonces ahora nosotros vamos destrinchar. Agora a gente vai descobrir aí os detalhes dos versículos, o que a gente pode tirar, o que a gente pode aprender, o que a gente pode levar. É uma situação bem delicada, a situação da viúva de Naim, mas aqui a gente já tem algumas coisas para começar a conversar. Primeira coisa que eu vou conversar com vocês, eu vou pegar aqui no lápis, que vocês já estão acostumados, que eu gosto é de anotar. Vou colocar aqui meu lápis e vou colocar aqui como você cumprimenta alguém que está passando por uma perda. Primeiro, perda igual pérdida. Pérdida, tá? Você pode ser mis sentimentos, mis condolências,
mis pêsames e, e, e é uma coisa que me gusta muito, te acompanho em tu dolor. Esse último eu gosto muito porque no Brasil eu nunca escutei alguém dizer isso. E aqui eu sempre escuto as pessoas dizer isso e eu acho que é uma coisa tão empática saber que existe. Você tem que ser sincero isso, né? Eu te acompanho na sua dor. É a mesma coisa de dizer, eu quero estar do teu lado nesse momento que você está sofrendo. Te acompanho em tu dolor. Então, essas são algumas formas que as pessoas dizem, né? Começando pelas mais comuns e acompanhando por todas essas. Quando acontece, por exemplo, na televisão, a televisão diz que te acompanhamos em tu dolor, mandando mensagem positiva para alguém que perdeu alguma pessoa, se essa pessoa é famosa, e inclusive aí no âmbito pessoal mesmo você pode usar isso, tá bom? Então, essas são as primeiras coisas que eu quero deixar aqui para você. Algumas formas de dizer meus sentimentos, minhas condolências, meus pêsames, isso tudo é bem literal com o que é o português, mas esse último é um detalhe bem aqui usado na Argentina. Lembrando que a minha forma de falar, você que está aí pela primeira vez, é como se fala na Argentina, onde eu moro há mais de 8 anos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. Eu espero que você já tenha tomado nota, senão você pode voltar um pouquinho, pausar o vídeo e ir anotando aí o que é importante para você, tá? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muitos de seus discípulos e uma grande multitud. Bem, você que já acompanha eu aqui há bastante tempo, sabe o que eu vou dizer. Palavras que terminam com N, L e D, e começa depois dessas palavras, alguma palavra que começa com vogal, você junta e forma uma palavra só. Eu vou te dar aqui uns exemplos. Deixa eu só colocar aqui, isso aqui, que termina com E, termina com L ou termina com D. E logo vem acompanhada de uma palavra que começa com vogal. Forma uma palavra só. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos. Olha os exemplos que a gente vai ter aqui embaixo. Vou colocar esses exemplos aqui bem forte para você ver. A gente tem aqui, ó, que ele iba a la ciudad que se llama Naí y iban con él. Muitos de seus discípulos e uma grande multitud. Ou seja, aqui a gente tem a palavra que termina com L e começa com I. E que termina com N e começa com N. E aqui a pronúncia mais assim, mais natural. Eu não gosto de falar como nativo, eu gosto de falar uma pronúncia mais natural. Quando eu ensino português, eu também explico desse jeito, não como nativo brasileiro, mas que soa mais natural. É quando você diz Eliba ou Boné, tudo junto. Soa mais natural. Quer que eu leia outra vez? Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Certo? Então fica aí essa dica para você. Vamos agora destrinchar esse versículo de forma mais dinâmica. Aconteceu depois, aconteceu depois, aconteceu depois. Aí você já tem aconteceu, aconteceu. Depois, después. Que ele iba, que ele ia, iba, ia. Ele iba, ia. A cidade que se chama Naim. A la ciudad que se chama Naim. A cidade que se chama Naim. E iban com ele. Sheila, o que passa aqui? Que tem esse, a gente pensa aqui, iban,
Você escreveu errado? Não. Olha só o que eu vou falar para vocês. O artigo "e", ele substitui o nosso "e" em português sempre e quando ele não vem acompanhado de uma letra "i", ou uma palavra que tem som de "i". Ou seja, "e" para todos os casos, menos, ou seja, a exceção à regra é antes de palavras que começam com "i" ou com som de "i", que no caso seria "h". Por exemplo, Isabel, Ana, Maria, vamos pôr assim, Maria e Isabel, naranja, naranja e Igor, José e Iago, ou Iago, o nome, tá bem? Todos esses casos, a gente não vai usar a letra Y como E, a gente vai usar só o E mesmo, tá? Porque para não ter uma cacofonia, para não ter I, não ter esse montão de I, tá? Certo, gente? Entendeu aqui mais ou menos? Esses casos mais ou menos não, né? Entendeu? Entendeu. Palavras que começam com I ou com HI, que tem som de I, essas palavras, o artigo anterior não vai ser Y, vai ser E mesmo, igual no português, tá bom? Isso é para não dar uma cacofonia, para não ficar I, Isabel, I, Maria, I, Igor, I, não, para ter I, tá? Bom, explicado isso, a gente volta aqui para o nosso versículo. Aconteceu depois que ele iba a la ciudad que se chama Naim, e iam com ele. E aconteceu depois que ele ia à cidade que se chama Naim, e iam. Se iba é ia, iban é iam. Nenhuma palavra em espanhol termina com N, todas terminam com N, perdão. Então, se você vê uma palavra que termina com N, em um texto espanhol, essa palavra não está em espanhol. Essa palavra deve estar em outro idioma. Porque em espanhol, geralmente, as palavras terminam com N. N, tá bom? E iam com ele, muitos de seus discípulos. O que você diz aí? Muitos de seus discípulos, que é totalmente igual que o português. E uma grande multitud. E uma grande multitud. E uma grande multidão. Certo? Gran, porque vem antes de multidão. Então, é gran multidão, multitud ou uma multitud grande. Aí, se foi depois, aí é grande. Tá bom? É uma regrinha meio complicada e em uma outra aula eu vou trazer para vocês bem detalhado quando usar o grande, quando usar o grande. Tá bom? Mas já, se é antes do substantivo, a gente tira esse D. Como muito também, tá? Aqui a gente já tem traduzido isso, você já tem anotado aí? Aconteceu depois que ele ia à cidade que se chama Naim, e iam com ele muitos de seus discípulos e uma grande multidão. A gente apaga e vai para a próxima página. Versículo de número 12. Quando chegou cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Então, vamos lá. Quando chegou cerca de la puerta de la ciudad. Quando chegou, o que você acha que é? Quando chegou. Aqui a gente vai voltar outra vez. Deixa eu só concluir essa parte, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Cerca. O que você pensa que é cerca? Perto. Cerca significa perto. De la puerta, da porta. De la, da cidade. Cidade. Agora aqui eu vou detalhar algumas coisinhas para vocês, antes da gente continuar. Vamos aqui.
cerca. Primeiro vamos começar com quando. Quando. Qual. E quanto. São palavras que em português começam com que, tá? Então, já vai prestar atenção aí, ó. Quando. Quando. Esse zero aqui. Quando. Ops. Quando, né? Quão aqui, perdão. Quão. Quão. Aí tá. Quando, quanto, qual, é qual. E aqui embaixo é quanto. Quanto. Tá bom? Essas palavras aqui é só substituir o que pelo se. E aí você já tem a versão em espanhol, com exceção aqui do quanto, que é quão, mas é quase a mesma coisa, tá bom? Esse aqui é uma regra, tá? Não para todas as palavras com quando, mas para essas especificamente, sim. Essa aqui é uma exclamação e as outras três é uma pergunta, certo? Então fica aí esse vocabulário para você. Depois, bom, aqui. Depois perto, vamos voltar aqui. Depois a gente tem aqui perto, cerca é igual a perto. E apareceu aqui também duas vezes de lá, que é igual a da, tá bom? Ciudad, que é cidade, chegou, que é chegou, igual chegou, tá? Eu sempre digo que existem muitos verbos que terminamos com U no português e que termina com O. Na coisa mais não se diz chegou, se diz chegou. É só para marcar a tônica, tá? Não é para sonar, não é para chegar, dizer chegou. Esses acentos no espanhol é para marcar a sílaba que tem força, a sílaba tônica, a sílaba que soa forte, tá? Não é para marcar que muda a entonação da palavra. Tipo, chegou. Tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá. Agora a gente continua aqui com o nosso versículo. Quando chegou perto da porta da cidade, e aqui que llevaban a enterrar a um defunto. Esse e, ele é do verbo haver, em espanhol, haber. Você está acompanhando aí, junto comigo? Você está lendo aqui o que eu estou escrevendo? Aqui, ó. É desse haver, o verbo e aqui, que nós em português diríamos ei, que é ei aqui. Mas, isso seria a tradução literal. Mas quando a gente está traduzindo, a gente tem a licença poética ou a gente tem a licença de tradução, que é falar da forma que o que está escutando o nativo do outro idioma possa entender. Então, a gente, ao invés de dizer e aqui, a gente diria e aconteceu. A gente pode traduzir de outras maneiras que mantêm o mesmo sentido. E aconteceu que levavam a enterrar. Ou e justamente ali, ou aqui, ou eu prefiro e aconteceu, tá? Você traduz aí da melhor maneira que soa para você o e aqui. E aqui é está, estava, está aqui, não, que é presente. E está aqui, o ei aqui. E em português a gente não diz assim, tá? Então não tem como traduzir isso de forma literal, tá? Então vamos lá. E aconteceu que levavam, levavam a enterrar, soa diferente. Escreve igual, mas a pronúncia, ó, enterrar, 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 rar. Tá? Tem que fazer esse exercício do r. Aqui no canal tem vídeo ensinando o exercício para melhorar a pronúncia do R. Sheila, é imprescindível fazer o R assim? A gente vai melhorando com a prática. O importante é não desistir e ir praticando, tá? E levavam a enterrar a um defunto. Outra palavra que se escreve igual e soa diferente. Defunto.
defunto. E a gente diz defunto, tá? Vamos lá. Hijo único de su madre. Como você traduz isso? Filho único de sua mãe. Justo vem o Dia das Mães aí. Então, a gente vai deixar isso aqui. Sabe o que eu vou fazer agora? Então, já aproveitar que a gente está nesse... depois termina apagando tudo. Eu não sei como apagar sem apagar tudo. Oh. Bom, eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Depois a gente volta a traduzir. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente falar da família. Já que a gente já falou do hijo e madre, a gente fala madre, padre, tá? E uma maneira carinhosa que se usa aqui é mamá, papá, e não é só para crianças, adultos mesmo, dizem mi madre, mi padre, ou mi mamá, mi papá, eu vou chamar a mi mamá, ¿vale? Tá vendo? Ok? Então, não pense que isso aqui é só crianças falam assim, não é verdade, tá? Inclusive, eu mesma falo, mi mamá, mi papá, e todas as pessoas, todos os adultos que eu conheço, se referem a seus pais assim, numa conversa, tá? Não tão formal como madre e padre. Eu diria que isso sim é uma coisa mais formal. Depois está hijo, hija, está esposo y esposa, y alguien puede decir marido y mujer, ¿tá? Abuela, abuelo, e aqui também se diz muito abo, o nono e nona, por ser italiano, na Argentina põe-se nono, nona, que é pela cultura italiana mesmo, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês esse detalhinho aqui, que é uma família, tá? E tio e tia. Tio, tia, tem acento, tá? Diferente do português. Primo e prima, tá bom? Esse é o básico, tá, gente? Para vocês terem aí em consideração, certo? Madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa, abuelo, abuela. E aí também a forma carinhosa de dizer, não a forma infantil, a forma carinhosa, certo? Que adultos também usam. Aqui na Argentina, principalmente, que é onde eu moro, eu posso dizer do que eu convivo, do que eu vivo e do que eu sei, tá bom? Vamos lá? Vamos então continuar com o filho único de sua mãe e as coisas que aconteceram aí no texto. Filho único de sua mãe, la qual era viuda, a qual era viúva, viúva, tá? Ou a qual era ou quem era viúva, você pode traduzir aí como você quiser. Vou deixar assim porque assim é formal, mas é entendível. Você pode colocar a que era viúva ou quem era viúva, enfim. E havia com ella muita gente de la ciudad. E aí, ó, o Y voltou a ter som e significado de E. E havia com ela, muita gente, muita gente, muita gente. Olha como soa gente, tá? Que é o gente, de lá da cidade, que a gente já viu isso lá atrás, certo? Tá anotando aí tudo isso? Então, vamos lá. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no chores. Esse versículo ele é muito simples porque ele leva tudo aquilo que já está no português. Então, o que eu sugiro é que você pause o vídeo agora e tente traduzir por você mesmo. E quando você voltar, a gente confere o que a gente fez junto. Pausa aí. Bom, se você já voltou, eu espero que você tenha traduzido, pelo menos tentado. Eu deixei uma atividade assim simples para você ir também se exercitando. E você pode fazer isso sempre com cada versículo, tentando tirar e tentando se autoavaliar como você está indo, qual é a tua evolução.
e tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. E quando el Senhor la vio, e quando o Senhor a viu, se compadeció de ella, se compadeceu dela, de ella igual a dela, tá? E lhe dijo, e lhe disse, ou e disse a ela, não chores, não chores. Conseguiu aí? Foi difícil para você? Eu espero que não. Eu espero que você tenha aí conseguido realizar essa pequena atividade. Vamos para o próximo versículo? Aqui não tem nada muito que a gente possa dar detalhe, mas lembre-se sempre que se fica alguma dúvida sobre qualquer coisa, você pode deixar embaixo nos comentários. Vamos lá. Vamos para o próximo, versículo 14. É até o 17, né, gente? Vamos lá, então. E acercando-se, tocou el féretro. Féretro. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Então, vamos aqui. Acercar. A gente viu lá atrás que cerca é igual a perto. Acercar é igual a aproximar. Acercar-se é igual a aproximar-se. Em português, sim, tem um tracinho aqui, tá? Então, a gente vai começar com... Anotem essas palavras, porque elas são muito usadas e elas são muito importantes. Por quê? Acercar é aproximar e cerca é perto. Essas palavras não têm nenhuma relação, têm mais relação em espanhol, que é cerca e acercar, que, por exemplo, em português, perto e aproximar. Tá bom? Então, anotem. Tipo, se você aprende que cerca é perto, quando você vê acercar, se você não souber explicar aproximar, você vai ficar pensando, é trazer para perto, mas existe uma palavra que simplifica tudo isso. Qual é essa palavra? Aproximar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos traduzir agora aí. A ver se tem outra palavra que a gente pode trabalhar aqui. Féretro. Féretro. Antes da gente ir traduzindo palavra por palavra, vamos aqui no féretro. Féretro é um caixão, tá? E existem várias maneiras que se dizem aqui em espanhol. Pode ser cajón, mas cajón depende do contexto, porque também é gaveta. Então, pode ser cajón do caixão, e aí eu ponho igual caixão, para vocês entenderem, mas também pode significar uma gaveta. Então, essa palavra especificamente necessita contexto, tá? Tem que estar atento. Depois, a gente pode ter aí ataúd ou caja mortuária, que para mim é uma palavra muito mórbida, tá? Mortuária, sim, esse acento aqui, ó, mortuária. É uma palavra muito mórbida. Então, é mais comum dizer ataúd ou cajón. E cajón sempre usando dentro de um contexto bem explícito, tá? Não vai dizer cajón a la nada. Me olvidé una remera en el cajón, o pusieron la remera en el cajón, tiraram en el cajón. Como que se não tem contexto, pode ser que jogaram a camiseta na gaveta, e não é. Às vezes jogaram lá em cima do caixão do Maradona, tiraram en el cajón de Maradona, não sei o quê. Se você explicar bem, põe bem no contexto, o cajón vai ter sentido. Senão, vocês podem usar ataúd, que fica mais significativo, falando que é do caixão da pessoa que faleceu, tá? Então, agora que a gente já tem aí umas palavras, que a gente trabalhou aí um vocabulário básico dentro disso que a gente está lendo aqui, vamos traduzir o versículo de maneira completa. E acercando-se, recuerda o que é? Você lembra o que é? E aproximando-se. Tocou el féretro, tocou el ataúd, tocou el cajón, como você quiser.
mas eu vou dizer que tocou o caixão. Também, creio que em português também é ataúde, né? Tocou o caixão. Y los que lo llevaban se detuvieron. Os que lo llevavam e os que o levavam. Quando você trabalha de uma maneira mais formal, o espanhol tem mais sentido. Porque o espanhol, ele é formal até sendo informal. E o português, ele é muito mais informal, na minha opinião, na minha humilde opinião, que não sou uma especialista em linguística de nenhum dos dois idiomas, mas eu sinto assim, traduzindo de forma literal, e os que o levavam. E esse aqui, os que lo levavam, se diz comumente nas ruas, tá? Não é tão formal como parece. Se detuvieron, ou seja, se deteram. Ou, você pode dizer se deteram, ou pararam, simplesmente pararam. Se detuvieron. Te detuvo. Quem te detuvo? Quem te parou? Tá? Jesus. Então, deter aqui no sentido de parar. Eu vou deixar parar aqui entre parênteses para que você possa escolher aí a tua versão, tá bom? E dijo, e disse. Dois pontinhos. Joven, joven, jovem, joven, joven. No N aqui, ó, língua na ponta do joven. A ti te digo, a ti te digo. Fica horrivelmente em português, né? A ti te digo en espanhol, muy poético, em português horrível. A ti te digo em português é muito feio. Vamos então mudar isso aí. Eu te digo. Ou simplesmente te digo, como você quiser. Levanta-te. Levanta-te. Ou se levante. Tá? Para ser mais informal. Se levante. Ou levanta. Ou só levanta. Eu te digo levanta. E já tá. Tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Não é difícil, é um texto bem legal, né, gente? É um texto fácil, é um texto pequeno, mas que tem aí bastante coisa para a gente aprender. Um pouco mórbido, Sheila, mas tem ensinamentos da vida cotidiana. Porque isso é uma coisa que não tem como fugir na vida, que é da morte. E se você se enfrenta nessa situação, em algum momento, com pessoas que tiveram uma perda e que falam espanhol e você está nesse ambiente, é muito bom saber se comunicar. Você não vai ser essa pessoa indiferente no meio de uma multidão, né? Então, vamos lá. Até coisa assim falar, mas é a realidade da vida, gente. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, você sabe que é entonces? Então, se incorporou, se levantou, se levantou. Acho que em português também se incorporou, mas a gente não usa, né? Se levantou, se parou, se levantou. Ele que havia morto, aquele. Aí esse ele aqui é o que havia morto, mas você pode traduzir aquele que havia morto, tá? Eu vou traduzir aquele. Mas, na verdade, a palavra aqui é o que havia morto. O que havia morto. Nossa, o que havia morto. Não pega em português. Então, aquele que havia morto. Ou aquele que tinha morrido. E fica bem parecendo estranho, mas é assim, aquele que tinha morrido. Ou que havia morto. Que havia morrido. Que havia morrido, tá? E aí, morto, e não tem a mesma, não tem essa tradução literal, tá? Para morto. Um muerto, uma pessoa muerta. Um muerto, uma pessoa morta. Agora, e que havia morto, aí é uma conjugação verbal e aqui entra no morrido, tá bom? E começou a falar. E começou a falar. Eu já vou falar para vocês sobre essa palavra começar, ou começou.
e lo dio a su madre. E o deu a sua mãe. Viu que aqui é muito formal o deu. Deu ele a sua mãe, para sua mãe. Mas aqui é muito formal. O espanhol ele é formal. E essa é uma forma de dizer bem natural deles, tá, gente? Aqui nem tá sendo tão formal assim o texto. Apesar de ser um texto bem antigo e com essa a versão Reina Valéria, ela é conhecida por ter mais esse som, essa maneira de falar mais coloquial, mais formal, mais educada, mais difícil, tá? Ah, eu coloquei mão aqui, ó. É mãe, certo? O que eu quero falar para vocês aqui, para vocês tomarem nota, é da palavra começar. Começar. Começou aí, ó. Aqui, ó. Começou. A palavra começar, ela significa começar. Se você vê ela aí, começar, já sei, Sheila, é começar. Mas começar tem outra palavra em espanhol, que é empezar, que também é começar. E não existe uma regra bem específica, a gente pode falar disso depois, mas o importante é você saber que quando você escutar, e aí eu quero que você entenda isso, porque não é uma aula para dar detalhes das palavras, é só para marcar que existe duas palavras mesmo. Quando você escutar começar, beleza, e quando você escutar empezar, atento, que significa começar também. Existem duas palavras em espanhol para uma só palavra em português, mas tem o mesmo significado e não existe uma regra tão específica para separar uma da outra. Depois a gente pode até fazer um vídeo aqui no canal, vou estar até anotando para a gente explicar aí para vocês a diferença, mas no uso cotidiano não tem uma coisa assim tão detalhada assim, tá? O importante é que quando você escute, empezar, você saiba, você sepa que é espanhol, você saiba que é começar. E começar, empezar é a mesma coisa. Certo, gente? Vamos lá. Vamos pro qual versículo agora? É o último já? Não, penúltimo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Deus ha visitado a su pueblo. Então vamos aí. As pessoas tinham medo e todos tiveram. Vamos colocar tuvieron é igual a tiveram. Medo, bom. Creio que com essa palavra aí a gente já pode. Eu vou deixar ela aí, tá, para vocês. E todos tuvieron miedo. E todos tiveram, que a gente já viu lá em cima, medo. Y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Deus. Diciendo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Un gran profeta, olha aí, o profeta grande. Grande profeta. Se ha levantado. Essa é uma forma de usar o passado, tá? Se ha levantado, ou se tem levantado, tá? Porque se há aqui do verbo haver, em português seria traduzido com o nosso verbo ter. É como um auxiliar na hora de conjugar, tá? Mas a gente não traduziria assim numa conversa diária ou num texto do dia a dia. A gente usaria um grande profeta tem se levantado. Aí, ó. Aqui, ele se ha levantado, em vez de dizer se tem levantado, a gente diria tem se levantado. A gente mudaria a ordem, mas o sentido permaneceria o mesmo, tá? Entre nós, nosotros, nós. E mais, que mais disseram? Deus ha visitado. Que outra vez aí o verbo haver, que a gente usa em português o ter, no lugar desse verbo auxiliar, tá? Que seria e tem visitado a su pueblo, seu povo. Pueblo, povo. Certo? E aí, gente? Tá fácil?
Preparados para ir para o último? Vamos lá. E se extendió, olha como eu pronuncio o X, extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Então, a gente vai aqui, ó. Primeira coisa, e se extendió. A letra X se chama X. E a gente tem que dizer esse sempre que tenha aí ex-novio, ex-mujer, extender, examinar, excluir, tá? Sempre vai ter esse som de x, tá bom? Outra vez? Ex-novio, ex-mujer, extender, examinar, excluir, extendió, tá? Então, se pratique o som do X, que é X. E se estendeu la fama dele, a fama dele, fica meio fora de ordem, né? A gente diria a sua fama. Por toda a Judea, por toda a Judea, por toda a região de alrededor e por toda a região de dos arredores. E aqui eu quero parar e a gente fala do alrededor para terminar. Alrededor. Alrededor é ao redor. A gente podia ter traduzido aqui por toda a região ao redor, mas como tem esse D, eu quis usar ele, então eu coloquei dos arredores, tá? Então você pode usar, ele significa literalmente alrededor, ao redor, mas você pode traduzir aqui, ó, de alrededor dos arredores, ou aí dos arredores mesmo, das proximidades. Tá? Mas eu sempre imagino um círculo quando eu falo alrededor e vou olhando assim, ó, alrededor. Não sei por que isso acontece na minha cabeça. Tá bom, gente? Então, se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Apesar de ser um vídeo, um texto que tem uma aparência triste e termina com um final feliz, tá? Jesus ressuscitou, entregou ele para sua mãe. E aí a gente falamos um pouquinho de família, falamos um pouquinho sobre vocabulário para usar no momento de perda. E é super interessante a gente saber usar esse tipo de vocabulário para situações desagradáveis, mas que infelizmente existe, gente. E a gente tem que estar preparado. Se a gente quer ser um fluente, a gente tem que saber se comunicar em qualquer situação, certo? Isso é fluidez, isso é fluência, certo? Então, se você gostou, não deixe de dar aquele joia. Se você passou por uma perda, te acompanha tu dolor, mis sentimientos mais sinceros de verdade. E eu espero que seja como uma terapia para te ajudar a superar os momentos difíceis do espanhol com a Bíblia, que aqui você possa ter um momento onde você não pense em nada ruim, e que você possa avançar, que a vida pede para a gente seguir, ainda que seja um passo de cada vez, tá bom? Compartilha com alguém que você saiba que possa gostar desse vídeo, que esteja aprendendo espanhol, que esteja aí necessitando também de se sentir abraçado. E eu mando um beijo muito grande para vocês. Se você quiser ajudar o nosso canal, aqui tem o nosso QR Code, você pode fazer um Pix no valor que você sentir no seu coração e abençoar o nosso trabalho. Independente de qualquer coisa, a gente volta, ativa o sininho aí, porque a gente volta aqui embaixo, ó. Suscreve e ativa o sininho que a gente volta com mais espanhol com a Bíblia logo mais. Tchau, tchau, um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.